pernambucano, criado na cidade do Recife. A sua família carvalheira, descendente de portugueses. Um homem que fez a sua filosofia e a sua teologia em Roma. Naquele tempo era costume que as dioceses mandavam alguns padres para o Colégio Pio Brasileiro. Marcelo foi formado nos anos 50 em Roma, antes do Concílio Vaticano, nasquelas grandes universidades como a Gregoriana, onde ainda as aulas e as provas eram em latim. Então ele teve uma profunda formação teológica na linha do que se chamava o neotomismo, a retomada do pensamento de São Tomás de Aquino. Depois ele viveu o processo de transição, através do Concílio Vaticano II, do newtonismo para o personalismo cristão. Depois do concílio, através das conferências de Medellín e de Puebla, a América Latina começou, a partir, sobretudo, dos anos 70, a teologia da libertação, cujo fundador foi Gustavo Gutiérrez, peruano, no Brasil, Leonardo Boff e outros teólogos. Então, Dom Marcelo teve esses três momentos de formação, do newtomismo para o personalismo cristão e a teologia da libertação. Tive sempre num diálogo com Dom Marcelo desde os meus 19 anos, porque eu, santista, paulista, fui chamada para o Rio de Janeiro para fazer parte da equipe nacional da JEC. E Dom Marcelo, que fazia pouco tempo tinha chegado de Roma, se eu não me engano ele era o reitor do seminário em Recife, e ele era o assistente nacional da JIC, que era a Juventude Independente Católica, que eram os jovens profissionais já formados, não mais estudantes. Então ele ia com frequência ao Rio para as reuniões, para os encontros. Terminei meu mandato, entre aspas, na JEC Nacional e entrei para o convento. Ao mesmo tempo havia outros companheiros, o Frei Beto, o Beto, o Tito, o Mauro, vários que éramos das equipes da JEC, da JUC, e que naquele mesmo ano, que foi o ano seguinte ao golpe militar, né, nós fomos para o convento. Eles entraram nos dominicanos, alguns amigos entraram nos jesuítas, eu e outras colegas entramos na minha congregação das Cônicas de Santo Agostinho. Período da ditadura militar, juntamente com Frei Beto, Dom Marcelo foi preso, exatamente por ser assessor de Dom Helder Câmara. Ele foi para o Rio Grande do Sul para fazer mais um período de estudo, de aprofundamento, se eu não me engano, na Escola de Teologia dos Jesuítas. E o Beto, o Frei Beto, também foi para lá estudar. E claro, os dois já se conheciam demais no tempo da equipe nacional, da JEC, E aí foi nesse momento que procuraram o Frei Beto para prendê-lo lá em Porto Alegre, e o Dom Marcelo, que naquele tempo era Padre Marcelo, ele morava com um outro padre numa paróquia, ele não morava numa residência de estudantes, nem tinha convento, e o Beto correu para lá, mas acabaram achando o Beto e levaram o Dom Marcelo preso também. Mas aí os bispos intervieram e provaram que ele não tinha nada que ver, mas o Beto não teve saída. Em 76, Dom Marcelo é nomeado bispo auxiliar de João Pessoa, mas já enraizado em Guarabira, na região episcopal de Guarabira, para preparar a criação da Diocese de Guarabira, que de fato juridicamente foi criada em 81, embora desde 76 que ela tenha começado a funcionar com uma diocese com sua própria estrutura pastoral. Me recordo perfeitamente do dia da sua posse. Eu tinha aí uns 9 anos de idade quando vi entrar aquele homem em Guarabira. Na época, nós nem tínhamos
o terminal rodoviário. Tudo aquilo era mato. E ali o povo de Guarabira e região enfileirou a avenida aonde Dom Helder Câmara, Dom José Maria Pires conduziram à cidade Dom Marcelo Pinto Carvalheira. E uma multidão incalculável que superlotava a praça da Catedral aqui em Guarabira. Chegamos aqui em 1977. Logo chegamos aqui e Dom Marcelo nos instalou na Catedral, mas não como párocos da Catedral, mas porque não havia ninguém. Éramos um grupo de padres estrangeiros. Do lugar da Paraíba, havia Padre Epitácio, da Serra da Raiz, e Padre Joaquim de Araguna. Todos os outros, Itália, Alemanha, Holanda, Bélgica e, com Padre Marcos, depois França. É somente de 1994 para cá que iniciamos a ter padres nossos aqui da Paraíba e da diocese mesmo. E nós que nos ordenamos primeiro nesta diocese, os padres Adelino, Nicodemos, Pedro Alexandre, eu, Jandaílson, todos nós fomos motivados por ele. Ele foi um grande incentivador da formação do clero. E por ter poucos padres, eu acho que teve um espaço bem maior para os leigos, para as religiosas também. E aqui eu recordo Irmã Leal, Irmã Naíse, Irmã Neves, Irmã Áurea e tantas outras que chegaram a Guarabira, de fato dinamizavam aquelas igrejas que, por falta de padre, quase não havia celebração. Durante o tempo de Dom Marcelo, iniciou-se a experiência de ter leigos, ministros extraordinários para o batismo. Semana Santa, mês da Bíblia, Natal em família, alguns cantos também até para fazer os casamentos. Tudo era os leigos que assumiram esta responsabilidade. Conheci Dom Marcelo e percebi que ele, no fundo, a sua verdadeira vocação era de ser místico, um homem profundamente religioso e mais de contemplação do que de ação. Só que a situação política do país e a situação também das opções da própria igreja o levaram a assumir responsabilidades pelo momento histórico que o Brasil viveu, que foi a ditadura militar e a transição democrática. E Dom Marcelo, por outro lado, ele sabia reconhecer logo uma ideia que ia dar em alguma coisa bela. Dizia Dom Marcelo, a fé e a vida vai junto. Por isso, ele era capaz de compreender ações concretas em prol da sociedade. Por exemplo, como os mutirões das casinhas de taipa do projeto Procasa. Certa vez, foi-lhe oferecida uma verba para a reforma da Catedral de Nossa Senhora da Luz, aqui em Guarabira. Ele se recusou em aceitar, alegando que os pobres moravam em casebras. Só aceitaria com uma condição. Ao mesmo tempo em que fosse restaurada a catedral, viesse uma verba para cobrir de telhas os casebres dos pobres, pois eram cobertos de palha. Os doadores concordaram. Como a estrutura das casas não podia sustentar as telhas, foi necessário demolir as casas para levantá-las novamente com uma estrutura mais forte e adequada. O apoio que ele deu à alfabetização de adultos não era uma alfabetização desligada da vida, era voltado também para os problemas do povo. Dom Marcelo decidiu fazer uma pesquisa para saber o que era que o povo mais sentia falta.
E a gente imaginou que o que ia sair era terra, trabalho. E não, a primeira coisa era escola para as crianças, porque não havia escola para todas as crianças. Então, a partir dessa primeira pesquisa, inventaram-se umas escolas alternativas. Isso que no começo se chamava Projeto Educativo do Menor, que foram esses canteiros que a gente fazia e que era composto de 2 níveis. O trabalho com as crianças, de alfabetização, de tudo, e o trabalho de formação dos educadores para as crianças, que eram adolescentes. Aí a gente acabou percebendo o seguinte: precisa criar um serviço de educação popular para continuar a formação social e política das comunidades atingidas, porque o pessoal começou a pedir curso. A gente imaginou o SEDUP em 80, mas só conseguimos criar em 81, porque a gente não tinha recurso nenhum e a gente precisava de gente para formar a primeira equipe que pudesse ficar à disposição, e adultos já, né? Então Guarabira começou a ser um lugar de referência, e aí começou a vir gente de todo lugar para fazer estágio lá, para aprender, e os meninos também começaram a sair para a universidade. Vinha muita gente para visitar Dom Helder, do mundo inteiro, porque Dom Helder estava proibido de falar na imprensa, então vinham os bispos. E a gente, e Dom Helder era tanta gente que tinha que receber, e a pessoa não vinha para ficar um dia. Que Dom Helder recebia o jornalista, ou o bispo, ou quem fosse que vinha visitá-lo, tinha uma boa conversa, e depois aconselhava: vai visitar a Diocese de Guarabira, que lá só vai ver na prática tudo isso. E Dom Marcelo botava na mão da gente, para a gente levar para eles verem ao vivo, porque não era para contar que existe, era para mostrar, né? E a gente levava. Então a liturgia também não é que ficasse abandonada a liturgia para fazer outras coisas, não. A liturgia também era uma liturgia muito mais viva. Então, eu quando olho para aquilo para trás assim, parece assim que foi uma utopia que se realizou por alguns, porque tudo de bacana que alguém inventasse, a diocese apoiava. E Dom Marcelo, quando ia para os eventos da CNBB, tudo isso, ele tinha um arsenal de coisas para contar, de experiências, que também ajudou muita gente a descobrir: olha, dá para ir por aí. E eu ouvi muitas vezes ele fazer, as pessoas elogiarem, ele dizer: mas não sou eu que faço, é o povo da minha diocese. Interessante que ele conseguia unir bem oração e vida. O acesso a Dom Marcelo era muito fácil. A sua casa, a canônica, estava sempre aberta. Não se podia fechar o portão nem a porta de entrada. Quando chegava, sempre convidava o povo para tomar um copo d'água, um cafezinho. Na sua sala de jantar havia um cartaz: na casa do pastor tem lugar para você. E a recomendação para a Olindina, que era quem cuidava da cozinha dele, era: a comida tem que ser sempre suficiente para quem chegar. Então chegava o mendigo lá pedindo coisa, ele mandava entrar, sentar na mesa com ele. Fosse quem fosse. E quem tivesse na rua, vinha. E os meninos, na casa dele, tinha uma coisa para os meninos de rua. Entre essas crianças, destacam-se os pequenos engraxados, que eram meninos de rua, que passavam o dia pelas praças. Eles foram convidados para frequentar uma escolinha por trás da casa do bispo, onde lhes era oferecida também uma merenda, pois outra preocupação de Dom Marcelo era com a alimentação, uma vez que esses pequenos engraxados passavam o dia na rua sem alimento. Quando Dom Marcelo não tinha algo para oferecer materialmente, ele oferecia a atenção, porque a atenção, o carinho, a escuta fazia parte da atitude daquele pastor. E uma coisa que era muito bonita, por exemplo, que no dia de feira, Dom Marcelo ia para a feira e conversava praticamente de barraca em barraca. Sabe, era o bispo que vai fazer sua feira.
A pé, ia a pé, com os pacotinhos, andava pela avenida, parava em todas as lojas, conversava com todo mundo, qualquer um parava ele na rua e conversava. Dom Marcelo dá muita importância à liturgia, mas no aspecto se apresentava, não era assim, muito solene. Nunca vi Dom Marcelo nervoso. Vi ele firme, a justiça, o poder, aí ele falava firme, não contra as ideias, né? Mas com os pobres nunca abraçava, tratava bem, aumentava a caridade, mas não havia aborrecimentos. Claramente, Dom Helder foi modelo para Dom Marcelo. Não no sentido de que ele estivesse imitando, mas quer dizer, foi o modo de Dom Helder se dirigir ao povo, às pessoas, inspirou Dom Marcelo, influiu na maneira de Dom Marcelo. Também ter essa postura assim, afirmativa, sem medo. Sem medo, porque ele correu risco. Você me lembra uma vez que ele foi celebrar a missa lá num assentamento, num lugar onde havia um conflito de terra. O pastor foi, celebrou a missa. O fazendeiro, não diretamente dono das duas áreas, mas de outra perto, que depois foi também desapropriada, estava bêbado de propósito para poder fazer com a vontade, apontou a arma contra Dom Marcelo, mas de longe. Quando então o fazendeiro gritava, bispo, fila, dá! E de repente o pessoal não aceitou, brecou o homem, deu um tiro assim a esmo, né? E o pessoal virou o Fusca pro descelebrado, que depois tornou-se amigo nosso, mas naquele preço, né? Ele volta para dizer, olha, não deu certo não, porque eu fui lá com muita paz, mas aconteceu assim. Seu lema era evangelizar, e Dom Marcelo tinha uma clara consciência que a evangelização não se dava pela pregação apenas, mas ele tinha também a consciência de que a evangelização se dava pelo testemunho. Eu me lembro, ainda garoto, ele tomou o seu Cícero, era um velhinho cego do bairro de Bela Vista que pedia esmola pelas ruas. Dom Marcelo entrou na cerimônia do lava-pés com o seu Cícero ao seu lado. Para nossa surpresa, naquela liturgia, ele colocou o seu Cícero no trono, na cátedra do bispo. O que ele quis dizer? Ele não falou nada. Fez toda a missa bonita de Quinta-feira Santa, mas todo mundo entendeu o gesto. O pobre que presidia para valer o Evangelho de Mateus 25. Foi a mim que fizestes, quando cuidasse dos pequeninos e desfavorecidos. Não é em vão que ele é conhecido como o dom da ternura. Recorde que em um certo momento aqui em João Pessoa, o povo estava numa praça e de madrugada ele foi chamado. E ele foi. E lá com toda a força, com todo o vigor, defendendo a vida dos pequenos. E Dom Marcelo, quando assumiu a administração da diocese, ele manteve as grandes linhas pastorais de Dom Zé Maria Pires. Tanto é que o seminário era forte, a nossa espiritualidade voltada, por exemplo, para a pastoral da terra, pastoral do migrante, pastoral do menor, né? Então as grandes linhas pastorais foram mantidas, né, como eixo integrador, né? Também eu acho que João Pessoa é muito importante. João Pessoa foi muito importante, porque João Pessoa também, Dom José Maria foi uma referência e continua a ser, e uma referência no mundo. Eu que andei muito, as pessoas me perguntavam se eu conhecia o Dom Pelé, se eu conhecia Dom Marcelo. Eu dizia, não, eu vim da diocese de Guarabira ou de João Pessoa, onde é o bispo Dom Marcelo Cavalheira. Nossa, na mesma hora tinha gente que queria os padres, todo mundo queria vir conversar comigo. Quando nós andávamos pelo Brasil, nos encontros nacionais e na hora das apresentações, vocês são de onde? De Guarabira.
Então, alguém logo reagia dizendo: Dom Marcelo Carvalheira. Exatamente porque onde ele andava, ele ia levando a imagem da sua diocese e falando sobre a sua diocese. Maravilhosamente é saber que esse homem, que era tão devoto da encarnação divina, que a igreja celebra no dia 25 de março, Dom Marcelo veio a falecer nesse dia. Como ele era querido e como ele ainda continua querido, passados todos estes anos. O seu velório aqui na cidade de Guarabira, na catedral, significou isso para todos nós. Dom Marcelo, que faleceu em 2017, mas que entrou aqui em Guarabira para ser o primeiro bispo desse diocese. Entrou como um bispo humilde, manso, dos pobres, com muita ternura. Encontrou uma diocese que era ainda a ser feita, mas o povo vivia na dificuldade, na pobreza, nas migrações, sem trabalho. E Dom Marcelo ficou no meio. Levantou a bandeira da justiça. E também por isso sofreu. Mas a diocese, como está agora, como nós sabemos, a diocese iniciou com este homem humilde que trabalhou no meio do povo. Quando eu vou falar de Dom Marcelo, eu acabo falando das coisas que ele animou os outros a fazerem. O que Dom Marcelo fez? Dom Marcelo fez, sobretudo, grandes pessoas. Ele tinha essa grande virtude que é tão difícil hoje, da humildade, de querer que o outro cresça e eu desapareça. Quando eu penso em todo mundo que, por ter tido o privilégio de conviver com Dom Marcelo, desabrochou para uma vida muito criativa, muito ativa e feliz, eu acho que isso é a coisa mais preciosa.